não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Professora, eu tenho uma curiosidade. Por que o senhor chama a emergência da razão trauma de emergência da razão? Porque isso, vamos dizer, esse é um trauma. Esse é o primeiro trauma que nós sofremos. Ou seja, nós estamos numa situação que nós não compreendemos, sobre a qual não temos nenhum controle. E quando você percebe isso, você fica aterrorizado. Então, foi que as mães perguntam, por que o bebê está chorando? Ele está simplesmente com medo. Veja, pensa bem, durante a gestação você está preso dentro de um universo fechado, totalmente protegido, alimentado, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. De repente te soltam no ar. O senhor diz que o medo, então, é um constituinte melhor, porque o Freud fala em prazer e desprazer. Claro, por que ele não pensou no medo? Isso é interessante. Olha, o maior psicólogo do século XX foi Joseph Stalin. Quando perguntaram para ele o que move os seres humanos, ele sem pestanejar respondeu, o medo. Por exemplo, eu li um monte de livros de história de guerra, depoimentos disso, mas um monte. Eu não vi um soldado que no fronte sentisse raiva do adversário. Mas todos sentiam medo. De como é que você vai ter raiva do negro que você nunca viu na sua vida? Porra? Você tem medo de que ele atire em você antes que você atire nele. Isso é óbvio, Então, o medo é uma constante no ser humano. E justamente para escapar desse medo é que você precisa desenvolver a razão para você ter algum controle da situação, controle mínimo. Mas quando você não tem nem esse controle mínimo, você se apega aos símbolos da razão. E esses símbolos da razão, mais dia menos dia, falham. Então, o certo não é nem traumas, porque são traumas sucessivos. Cada vez que o símbolo da razão te decepciona, você está perdido de novo. Então é a mesma coisa que dizer, um bebê recém-nascido ele já tem os problemas de um ser humano adulto. Ele não sabe, mas ele tem. Você imagina, por exemplo, aqui tem um bebê, o pai dele trabalha numa mina de não sei do que, e eles têm um padrão de vida relativamente bom, de repente aquele minério é desvalorizado no mercado, e a companhia fecha, o pai fica desempregado e daí falta comida para o bebê. O bebê está sofrendo o impacto de uma crise internacional. Mas ele não entende. Ele sofre impacto tanto quanto o pai dele sofre. Só que o pai dele já tem um critério de orientação na coisa. Ele sabe, bom, vou ter que arrumar outro emprego, vou ter que pedir um dinheiro emprestado. Mas o bebê não sabe nada disso. Uma vez eu vi um filme que o crack da bolsa em 29. Os caras iam retirar dinheiro do banco e não tinha mais dinheiro. Então eles ficavam esmurrando a porta do banco. Eu digo, bom, mas e se eles derrubassem a porta do banco e isso botar dinheiro dentro do banco? Claro que não. Então a porta do banco era um símbolo da riqueza que estava lá dentro. Era só um símbolo. Então por que eles estão batendo na porta? O negócio é ir para casa. Eu estou ferrado mesmo, acabou meu dinheiro. Não há nada que eu possa fazer. A ideia de se apegar assim, o que nós podemos fazer? Ora, a maior parte dos problemas humanos nós não podemos fazer nada.
Mas se apega por quê? Porque você tem medo de constatar a realidade da sua impotência. E por que Freud não ter pensado nisso? Na biologia, fala-se no mecanismo mais básico, que é o de fight or flight. É fuga ou briga. É o mais básico. Santo Tomás de Aquino definiu isso aí. Ele disse, se você percebe que o adversário é mais fraco, você tem raiva. Se você percebe que ele é mais forte, você tem medo. É muito simples. O adversário ou o problema, seja lá o que for. Então, olha, Santo Tomás de Aquino disse, daí, com essa frase ele disse mais do que toda a psicologia do século XX. Ele tocou no problema central. É raiva ou medo? Se você tem raiva, é porque você ainda pode fazer alguma coisa. Mas se você tem medo, a única coisa que você dá para fazer é fugir. Note bem, os animais, nesse sentido, eles nascem muito mais equipados do que nós, porque eles sabem do que eles devem ter medo. Exemplo de Santo Tomás de Aquino. Ovelha nunca viu um lobo. A primeira vez que ela vê um, ela sabe que aquilo não presta. Nós não nascemos com esse conhecimento. O animal tem, vamos dizer, um repertório mais limitado, mas ele o adquire muito mais rapidamente do que nós. Né? Por quanto tempo de treinamento leva um bebê leopardo? 1 ano no máximo. Depois de 1 ano ele já sabe tudo. Mas, ela já nasce correndo. Já nasce correndo, é. Então, a conquista do vocabulário, da linguagem para o recém-nascido que está desamparado nesse meio, de certo modo, é até terapêutica. Claro que é. Naquele momento ele pode conversar. O livro do Pedro Laíla Entralgo, La Cura por la Palavra. Pois é, professor, matamos uma Então, estrada aqui hoje. quando você não consegue expressar o que está doendo em você, você está de novo na condição do bebê que está levando porrada e não sabe de onde. Beleza, professor. Entendeu? Então, às vezes, o simples dizer já curou. Pode você dizer, quer dizer, você adquiriu um certo domínio intelectual da coisa. Mas o fato é o seguinte, não existe um patamar no qual você diz, não, você tem a linguagem ideal. Não, sempre pode acontecer alguma coisa que não fazia parte da sua linguagem, que você não sabe o que é, você vai ter que revirar tudo de novo. Então, são sucessivas conquistas da linguagem que você faz. Isso nunca para. A razão puxa junto consigo a conquista da expressividade. Sem dúvida, a expressão é a base, vamos dizer, do seu domínio da razão. Se você não souber zero de matemática, você pode ter uma consciência racional altamente desenvolvida. Se você não souber nada de linguagem, acabou. Porque a matemática é um uso especializado da razão para certos aspectos que são matematizáveis. E que nunca são os essenciais. Agora, aconteceu que entre os anos 50 e 70 se introduziu nas escolas o negócio da informática. Então, a partir daí, as matemáticas se tornaram as primadonas do ensino. Então, o garoto não sabe nada, ele não sabe nem dizer ai me dói, mas ele já sabe mexer com o computador, já tem ideia do código binário, ele sabe o que é um pixel, ele sabe programar um computador. Então, isso aí faz um imbecil imediatamente. Por quê? Porque a linguagem não pode ser substituída por esse referencial. Não sabe amarrar sapato. É. E esse é um dano muito grande, professor, porque me preocupa muito, porque um computador eu só ensino a criança a mexer com ele na idade que eu quiser, mas o controle fino do indicador e do polegar, o senhor não consegue. Isso é que nos que mostra que foi uma conquista muito grande do ser humano, a conquista da mão humana, tanto que o senhor vê na pintura o Deus estendendo a mão para o homem. A mão tem um simbolismo muito, muito grande, né? Então Sim, mas o sujeito pode aprender a manipular um computador sem ele ter mãos. Sim, mas coloca lá um eletrodo no cérebro dele, que ele passa o comando direto. Seria essa uma explicação que estão chegando à conclusão que quanto mais tempo os adolescentes passam com o smartphone, maior a chance deles se suicidarem? É claro. Isso já foi vários estudos provaram isso. Quer dizer, Aumenta o tempo, aumenta. por que o neguinho se suicida? Porque ele não está entendendo mais nada. Ou seja, a pressão do ambiente o esmagou completamente, ele não está entendendo, ele não sabe o que fazer.
Não sabe nem dizer qual é o problema. Daí é melhor meter uma bala na cabeça mesmo. Agora, de fato o domínio da linguagem é o primeiro fator libertador do ser humano. Mas se você substitui a linguagem por matemáticas, você matou o cara. A matemática só pode lidar com os elementos que já são matematizáveis. Agora, a matematização de qualquer coisa é um problema terrível. Por exemplo, quando inventaram essa topologia, bom, com a topologia você pode inventar um modelo matemático para você descrever, por exemplo, uma crise econômica, uma crise política. Tá certo? Só que dá um trabalho miserável e como é que eu vou fazer a representação topológica dos meus problemas? Né? Então, por exemplo, perdi emprego, minha mulher me largou, meu cachorro morreu, meu carro está quebrado, meu vizinho me roubou, tudo isso ao mesmo tempo, e ninguém gosta de mim. Agora represente topologicamente isso. Isso quer dizer que com todos os requintes da topologia você consegue descrever mal e mal algumas coisinhas. Os economistas chamam de econometria. Então, veja, a representação topológica, ela não descreve uma realidade. Ela só descreve certos aspectos da realidade que são manipuláveis. Nos casos você pode mexer. Então, toda a representação matemática se destina a um uso técnico, não à expressão dos problemas. Está entendendo? Então, por exemplo, o Kurt Lewin foi o primeiro sujeito que conseguiu descrever geometricamente certas situações humanas. Ele inventou um processo lá, fazia uns desenhinhos, umas bolinhas e tal. Com isso ele tornava aquela situação manipulável. Isso quer dizer que esse negócio geométrico dele expressava a verdadeira natureza da situação? Não, expressava só os aspectos manipuláveis. Tá entendendo? Então, a apoteose da matemática é a apoteose da técnica. Mas a técnica sempre tem determinados objetivos muito limitados e muito precisos. Tá certo? Você não vai poder se orientar na vida real, num universo imensamente complexo, matematicamente. Isso não é possível. Isso aí requer o uso da linguagem. Não que a linguagem vá abarcar tudo. A linguagem não tem que abarcar a realidade. Ela só tem que dar um sinalzinho para que o outro consiga imaginar, representar imaginariamente a sua situação. E ela realiza isso perfeitamente, dependendo do quê? Do nível de domínio da linguagem que os dois tenham. Então a insuficiência, o cara fala impotência da linguagem humana, impotência da sua linguagem, vai ler Shakespeare para você ver se a linguagem é impotente. A linguagem, Shakespeare diz coisa e vai continuar dizendo coisa que nem Shakespeare sabia. E vai continuar por milênios. Shakespeare, Dante, né? Não, Dante é o nosso patrono aqui, ó, lá em cima. Por causa disso mesmo. Qual é o sujeito que fez mais pela civilização do Ocidente? Esse aí, Santo Tomás de Aquino. Seria esse caso quando uma criança troca duas notas de 10 por 10 de 1 achando que está fazendo um bom negócio, por exemplo? Pode ser. Ela está pensando só no número, né? Não no que aquilo significa. Pode ser. É aquele caso do Piaget, que eu citei no livro Jardim das Aflições. Ele quer provar que as crianças não têm sentido de identidade. Então ele pega 5 pedrinhas e põe aqui, 5 pedrinhas na linha. Quantas pedrinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Daí ele separa as pedrinhas mais e pergunta para a criança: quantas pedrinhas tem aqui? 6. E daí ele conclui que as crianças não têm senso de identidade, o que é um absurdo dos absurdos, porque ela não tivesse senso de identidade, ela não poderia se equivocar na comparação entre quantidade discreta separada e quantidade contínua. Para ela fazer isso, ela precisa ter o senso da quantidade contínua e da quantidade discreta. Portanto, o que ele pensa que prova que não tem senso de identidade, prova exatamente o contrário. Tem certos equívocos que você não pode cometer sem conhecer certas coisas. Não é isso?
Assim, do mesmo modo, o sujeito não pode virar transexual sem ele saber o que é homem e mulher. Se ninguém tivesse informado dele disso, para que eu vou mudar de sexo se eu nem sei o que é isso? É claro que é um equívoco. Tá certo? Mas o equívoco se baseia num conhecimento. Estão entendendo? Parece que a gente desviou o senhor do assunto da aula, né? Por quê? O senhor ia falar só um pouquinho sobre o trauma da emergência da razão. Não, esse é o assunto dessa aula, que eu esqueci de botar no programa, porra. Mas sem isso não dá para fazer nada, é evidente. Foi um lapso meu, o que eu posso fazer? Era tão óbvio que você esquecia. Hã? Era tão óbvio que você... Era tão óbvio que eu esquecia. Mas isso aqui é o miolo de todo o problema. E de muitas mais coisas ainda para adiante para serem resolvidas. Né? Sim, sim, sim. Quer dizer, quando você se apega a um símbolo da razão, ele mais dia menos dia vai falhar. E isso não quer dizer que você vai conseguir substituir aquele símbolo por um domínio racional efetivo. Às vezes já não consegue. Né? Existem milhões de problemas que nós não sabemos resolver. Então são áreas onde a nossa razão não alcançou ainda. Talvez possa alcançar amanhã ou depois. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa progressiva na história, porque o problema é o mesmo para cada ser humano novo que nasce. Tudo aquilo que foi conquistado antes e que está na cultura vai ter que ser conquistado de novo um por um, né? Por isso que eu digo, não há progresso do conhecimento, há aumento do número de registros. Porque cada sujeito que começa a aprender, ele vai ter que aprender tudo aquilo de novo. E não vai conseguir. Então, o progresso do conhecimento é outra frase assim, absolutamente boba, que não quer dizer nada. Se houvesse progresso do conhecimento, o sujeito nasceria mais inteligente do que a geração anterior. Mas o fato é o seguinte, se você olha essa biblioteca aqui, é um monte de registros de conhecimento. Né? Então, para eu absorver isso aí, eu tenho o mesmo problema que eu tenho para entender qualquer coisa que aconteça. Por exemplo, eu vejo o sujeito batendo na mulher lá. Por que ele fez isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho que investigar para saber. Né? E o que está escrito nesse livro aí? Posso adivinhar? Não posso. Eu vou ter que ler o raio do livro e fazer um esforço para entender. Então, o conjunto de registro de conhecimento, ele é um fenômeno da ordem física. Esses registros são fisicamente existentes. Mesmo que seja assim, só o registro eletrônico. Bom, eletrônico é físico, é? Então, eles são como uma segunda camada de enigmas que você coloca em cima da camada natural. Mais ainda, como o número de registros cresce ilimitadamente, então você precisa aí uma ciência de como você se orientar no registro. Só que essa ciência também tem que ser aprendida. Está entendendo? Quer dizer, a organização do conhecimento mundial. Fala, bom, isso aí é uma área científica dificílima de você absorver. E a cultura, professor, ela se confunde com a linguagem? Não. O que é a cultura, o senhor disse? Não, é conjunto de registros de conhecimento. Porque são registros de experiências. Sim, Bom, se você vai ler aqui, eu vou ler o poema de Rimbaud. Bom, ele teve uma série de experiências interiores, umas de ordem cognitiva, outras de outra ordem, e ele registrou ali. Para pessoas que são sensíveis o suficiente para pegar. Né? Mas o livro em que ele manda imprimir isso aí é apenas um objeto material. Né? Então você vai ter que descascar as várias camadas. Né? As famosas camadas da obra literária, que fala Roman Gardner, né? Fenomenologia da obra literária. Então ele vai dizendo que a obra literária se compõe de várias camadas. A primeira camada é a camada física. O livro é um objeto material existente. Né? A segunda camada você tem ali uma série de sinais gráficos que remetem idealmente a sons e significados. Mas uma pergunta, às vezes em relação a estes registros do conhecimento, não pode acontecer de eventualmente ter ali um livro, alguns livros que são resumo do conhecimento, como o senhor, por exemplo, que é um registro de conhecimento para nós sobre várias coisas,
e nós te ouvimos, ou que lemos um livro resumido de um determinado assunto, já possamos iniciar a partir de um ponto mais avançado? Bom, uma das principais finalidades da filosofia é organizar isto. Não é isto? Mas isso também é uma atividade que tem que ser renovada permanentemente, porque enquanto nós estamos conversando aqui, os caras podem ter feito 500 descobertas científicas que nós não sabemos. Então amanhã o problema já é outro. Em segundo lugar, a aquisição desse conhecimento dos princípios da organização é ele mesmo uma dificuldade cognitiva. Está entendendo? Eu acho que se alguma universidade do mundo levasse a sério a questão da educação, que elas realmente não levam, elas estão apenas moldando comportamento ou preparando profissionais para trabalhar nisso ou naquilo, estão um pouco se lixando para o desenvolvimento da consciência, da inteligência do aluno, uma das primeiras coisas que elas teriam que ensinar são os princípios da organização do conhecimento. Mas de repente eu digo, aqui eu vou estudar a física quântica. Eu digo, e aonde está a física quântica? Qual é a relação dela com o resto? Onde ela está? A pessoa não sabe isso. Então, o que aquilo vira? Vira um fetiche, vira um símbolo da razão. E os neguinhos se apegam a isso, vamos dizer, com terror de que aquilo fale, que é uma coisa impressionante. Chegam a acreditar nas maiores absurdidades. Uma vez eu tive uma discussão com um sujeito físico profissional, professor de física, onde ele disse, olha, o edifício inteiro da física de Newton se baseia em duas concepções metafísicas, inacessíveis ao método experimental, que é o conceito de tempo absoluto e espaço absoluto. O que é o tempo absoluto? É o tempo considerado independentemente da sucessão de quaisquer fatos. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. Bom, você pode obter isso experimentalmente? O cara jurava que eram conceitos experimentais. E ele está me ensinando física na universidade. Quer dizer, ele está me ensinando um treco que ele não tem a menor ideia do que é, embora ele saiba operar internamente. Está entendendo? Quer dizer, isso aí vira a incultura letrada. Ele pega a fórmula pronta e aplica. Claro, que é coisa que, como diz a Roxane, se ensinar o macaco faz. Por quê? As universidades, hoje, elas estão totalmente voltadas para a formação profissional. Criar profissionais que possam desempenhar determinadas tarefas. Não está formando intelectuais. Praticamente nenhuma faz isso. Eu não conheço nenhuma que faça isso. Mas ainda, o império das matemáticas veio junto com o império da profissionalização. Quer dizer, todas as atividades humanas viram atividades profissionais regulamentadas, tá certo? Com uma hierarquia dos graus que você pode galgar. Hoje em dia até literatura é isso. Hoje em dia você não encontra um tipo de escritor espontâneo que aprendeu por si, parte da sua experiência para escrever alguma coisa como um Henry Miller, Dostoiévski. Não tem mais isso. Tem um sujeito que cursou letras na faculdade de tal, professor de redação não sei aonde. Então é claro que a literatura cai. Se você perguntar quais são os melhores escritores americanos, eu conheço dois. O Hubert Selby, que nunca estudou nada disso, era um tremendo drogado, tá certo? E que conseguiu expressar lá as experiências dele de uma maneira magistral. E o outro é o John Kennedy Toole, que era um maluco que se suicidou com 20 e poucos anos e escreveu o livro mais engraçado da língua inglesa, A Confederacy of Dunces, Confederação dos Idiotas. Nenhum deles estudou letras. Agora, se a coisa vira uma atividade profissional reconhecida e regulamentada, então aparece uma série de códigos. Você tem que dizer as coisas assim, não assado. Esses cursos de redação que tem aqui nos Estados Unidos, eu acho uma coisa horrível. Horrível. Quer dizer, vale, assim, por exemplo, o ensino secundário vale pelos livros que eles mandam você ler, não pelo que eles te ensinam. Uma coisa que sempre me deixou curiosa tem muito poucos casos na literatura, mas tem o caso daquele menino lobo verídico, que depois deu até a origem à MOB, que foi criado entre os lobos. Depois, quando foi resgatado, ele nunca mais conseguiu agir como um ser humano, né? Porque ele
Ele não estava exposto ao contato de um outro ser humano. Mas é isso, o problema é sempre o outro ser humano. Este é o problema. Esse é o problema. Toda a linguagem depende disso, depende do outro ser humano que me escute. Exatamente, mas aí... Se não tem, então acabou. Ouve o senhor dentro da cultura. Quer dizer, porque a gente sempre quando fala... Mas não é só a cultura, vamos dizer, são seres vivos reais, que estão presentes e dialogam com você. A linguagem é isso, entendeu? Se a linguagem não fosse isso, ela não dependesse desse intercâmbio, então, teoricamente, ela deveria poder ser ensinada ao menino lobo. Porque, naturalmente, o menino lobo tem um cérebro normal. Sim, mas nunca mais ele conseguiu... Mas ele faltou isso, o quê? O diálogo humano. Para ele se humanizar, vamos dizer. Então ele fica lobo para sempre, já sabe dialogar com o lobo, dentro do vocabulário do lobo, pô. Nós tivemos no Brasil um professor de patologia que chamava-se Boiolo, que fez o único livro brasileiro, de anatomia patológica. Eu tive o privilégio de conhecer, ele já estava muito velho, nos 70, com quase 90 anos. Ele disse que havia uma grande conspiração, aquilo que o senhor falou ontem, no mundo, porque o cérebro tem uma capacidade de processar informação. E se o senhor ultrapassar aquele limite, ele não processa nada, ele confunde. E ele diz, e eles estão tirando a figura do mestre, porque há uma parte do que se diz que não é conteúdo, é o contato de um homem com outro homem que ensina. O que é um professor? É um símbolo provisório da razão que está servindo de ponte para o desenvolvimento da sua razão. Quer dizer, o professor é um símbolo da razão diferente dos outros. Está entendendo? Quer dizer, ele não pretende substituir a sua razão para sempre. Ao contrário, ele está ali para que você transfira a capacidade dele para você mesmo. Mas, claro que nem todo mundo com quem a gente convive é nosso professor e nem todo mundo está interessado no desenvolvimento da nossa inteligência. Talvez a pessoa nem saiba o que é isso. E você pega uma mãe da classe operária, uma mãe pobre, ela não tem a menor ideia disso. Então o que ela vai poder transmitir a ele, bom, é o que ela sabe, é o que ela consegue manipular, e pronto, acabou. Agora, por exemplo, você não encontrar professores adequados é uma tragédia. Porque supõe que você vai fazer tudo sozinho. Então, o sujeito pode ter, por exemplo, sei lá, uma aptidão artística formidável, uma aptidão científica, matemática, qualquer coisa, Mas se ele não encontrar os meios, na sociedade, na cultura, os meios de se apropriar disso, ele não vai fazer. Está entendendo? Agora, outra coisa, o talento para determinadas áreas de conhecimento não é a mesma coisa que o talento para o autodidatismo. Eu aprendo muito mais lendo e estudando sozinho do que qualquer professor. Sempre foi assim. Eu não tenho muita paciência de assistir aula, só se for um negócio muito interessante, mas em geral não é. Então, eu lembro quando assistia as conferências do Julián Marias, eu ficava com 2 olhos das ouvidas assim, porque era muito interessante. Nas minhas aulas de biologia, com o falecido professor Décio Grise também ficava assim, mas em geral era um negócio rotineiro que fazia a gente dormir. Então, eu tenho a capacidade de aprender sozinho, além de ter um jeito para a literatura, para a filosofia, etc, etc. Mas, em geral, isso não é exigível das pessoas. Quer dizer, a conjunção de 2 talentos simultâneos, uma para o exercício de determinada área e outra para o aprender sozinho, isso é um caso em 10 milhões. Então, se você não tem um corpo de professores capacitado para fazer essa transição, posar primeiro como um símbolo da razão e depois deixar que o próprio aluno absorva essa capacidade racional e vá em frente, se você não encontrar isso, você está ferrado. A não ser que você tenha nascido com o talento de aprender sozinho, o que é raríssimo. O Léo Strauss é que diz, olha, tudo que sabe, assim, alguém aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu sozinho. Sempre tem um negro que aprendeu sozinho no começo de cada uma dessas fileiras. Não é isso? Mas, se você imaginar os grandes filósofos, Leibniz aprendeu sozinho. Ninguém podia ensinar aquelas coisas para ele. Mesmo assim, ele aprendeu um pouco com a escolástica. Tá certo?
Mas se você pegar outros, o próprio Kant não aprendeu sozinho, Hegel não aprendeu sozinho, Nietzsche não aprendeu sozinho. Tem cara que aprendeu. Pega Jean Baptiste Rico, viveu num ambiente culturalmente pobre e ele descobriu tudo sozinho. Isso não quer dizer que os caras que aprendem sozinhos serão maiores filósofos que os outros. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Assim como, sei lá, um sujeito que o nosso professor de arte marcial, o Michel Weber, ele era um grande professor de arte marcial e ele era um grande curandeiro. Então, se alguém se machucava, ele mesmo curava. Né? Mas são dois talentos que não precisam vir juntos. Então, no Brasil, nós chegamos a uma situação em que ou o sujeito tem o talento do autodidatismo, ou ele entra no curso do Olavo, ou então ele não vai aprender nada. Porque, na verdade, ninguém está ensinando nada. Está ensinando só macaqueação. Então, você vê, um país de 200 milhões de habitantes, isso é uma situação absolutamente desesperada. Eu digo, para os negros levarem 4 anos para perceber que a fraude eleitoral não está na maquininha, mas na apuração secreta, que é uma percepção instantânea. Né? É você ler o texto da lei e você já entende que aquele negócio está fora da lei. E quanto tempo eu preciso perceber isso? 1 segundo, menos de 1 segundo. Mas a opinião pública levou 4 anos. Não quer dizer que a opinião pública inteira entendeu. Aquele cara, promotor, entendeu e disse isso no Senado. Ele, quantos senadores entenderam o que ele disse? Eu falei, não sei, não acredito que muitos entenderam, não. E aqui ele não ouviu através do senhor, né? Pode ser, pode ser. Ele leu, onde você leu isso no tal do Olavo de Carvalho? Pode ser. Falando disso tanto tempo, então, repetidamente. Eu vejo que muitas coisas que eu aprendi, que eu botei em circulação, alcançaram milhões de pessoas. Às vezes de forma indireta, inclusive. Por quê? Por causa dessa situação de penúria cultural que tem. Então, só tem um cara falando, então, bom, ou se ouve ele ou não ouve nada. Mas é uma situação tremendamente anormal. Normalmente deveria ter centenas de pessoas fazendo isso. Mas é tal negócio, é profecia, o nome é profecia. Olavo, que é sobrevivente, morreu todo mundo, sobrou eu. Então, tu aprende comigo, eu estou lascado. Eu ainda tive a chance de conviver com a intelectualidade brasileira de primeiríssima ordem, mas eram todos octogenários. E morreram todos. Morreu José Montello, morreu Paulo Mercadante, morreu Roberto Salles, morreu Roberto Campos, morreu Marguerite de Mello, morreu todo mundo, porra. E foi justamente, Antônio Olinto, e foi justamente aí que eu fui escrevendo o imbecil coletivo. Fala, bom, alguém tem que dizer essas coisas, porque esse pessoal todo entendia esses negócios, entendia sem nem dizer, era instintivo neles, né? A coisa mais revolucionária que eu achei no pensamento do Senhor foi restaurar nas pessoas a capacidade delas voltarem a acreditar que o que elas estão vendo é exatamente o que elas estão vendo. Sim, isso é fundamental. Elas poderem contar para as outras. Claro. Porque eu passei anos com as pessoas desqualificando o que eu estava vendo, dizendo que eu não estava vendo o que eu estava vendo. É o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Tá entendendo? Então daí o nego fica com medo e passa a acreditar, duvidar dos seus próprios olhos e acreditar no que o idiota está dizendo. E aí é uma revolução quando o senhor começa a acreditar. Então, não há desenvolvimento da inteligência se você não acredita na sua capacidade de conhecer a realidade. Né? Hegel dizia isso. Ele dizia que a fé no poder do conhecimento é a condição número 1 de qualquer investigação filosófica. Por isso que Hegel desprezava Kant. Tudo isso que Kant escreveu, perde tempo, besteira. Ele estava muito certo nisso. Né? Nós não temos que perguntar se é possível nadar, nós temos que mergulhar na água, pô. Como é possível o conhecimento? Falo, bom, primeiro você tem que conhecer alguma coisa para depois você fazer essa pergunta. E para você se perguntar sobre a possibilidade do conhecimento, você precisa ter algum conhecimento que você obteve sem saber qual era a possibilidade dele. Então, esta coisa, vamos dizer, com o mundo não são aparências fenomênicas, e nós não conhecemos as coisas em si,
Isso aí torna a humanidade inteira escrava da classe científica. Você tem que perguntar para o cientista o que é e o que não é, porque você não sabe. Então, por trás disso, há um jogo de poder assim, dos mais abjetos, nojentos que você pode imaginar. Coisa de uma baixeza inominável. Quer dizer, cada cientista, então, vira o guru, o detentor da fórmula mágica. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.